Olá, amigos do Trino OAB. Meu nome é Vitor Cortes e eu vou ser seu professor de Direito Administrativo. Aqui a gente vai fazer uma revisão de toda essa matéria num tempo bem curto. Durante a faculdade você teve provavelmente um ano todo para aprender Direito Administrativo e agora, para o seu exame de ordem, a gente vai fazer uma revisão dentro de 90 dias. O curso todo tem duração de 90 dias, mas Direito Administrativo vai ocupar 9 aulas de vocês. Bom, essa é uma matéria que eu sou realmente apaixonado, mas eu sei que a maior parte das pessoas tem alguma dificuldade, elas preferem estudar direito civil, preferem estudar direito penal, porque é uma matéria que geralmente as pessoas não têm tanto contato. Mas eu espero que nessas 9 aulas eu consiga passar um pouco do interesse que eu tenho no direito administrativo para vocês também e, acima de tudo, que vocês consigam passar no exame de ordem, consigam exercer a sua profissão. Então, vamos já correndo, porque o nosso tempo é muito curto. Vamos agora já começar a nossa aula. Bom, o que a gente vai começar aqui com uma introdução ao direito administrativo. Afinal, o que estuda o direito administrativo? Quando eu estava na faculdade, eu estava no meu primeiro ano, eu vi a grade curricular e eu achei que direito administrativo tinha alguma coisa a ver com a administração de empresas. Mas não tem nada a ver com isso. Mas, então, afinal, o que estuda o direito administrativo? Direito administrativo estuda a administração pública. A gente vai, nessa matéria, analisar as regras, as normas, os princípios aplicáveis à administração, aos seus agentes, às suas relações com os privados, aos seus bens. Então, é exatamente isso que estuda o direito administrativo. É as regras aplicáveis à administração pública. E a evolução dessa matéria do direito administrativo vem lá do direito francês, momento em que entendeu-se que a administração ela não era ilimitada. Na evolução histórica, lá na Revolução Francesa, você vai se lembrar que entenderam que a administração ela tem que ficar limitada, ela deve respeitar regras, direitos individuais. E aí, nesse momento, começou a surgir o direito administrativo. Então, a submissão da administração à lei é que faz surgir o direito administrativo, e aí a gente vai ter o aprofundamento desse estudo, a evolução dessa matéria, através aí da doutrina francesa, que trouxe várias regras, princípios específicos, e também sobre a jurisprudência do Conselho de Estado francês, que é o órgão que cabe julgar os atos da administração. Dentro desse órgão jurisdicional francês, surgiram várias teorias que a gente vai estudar e que foram absorvidas pelo direito brasileiro. Bom, mas a gente já viu ali realmente que direito administrativo estuda as regras aplicáveis à administração pública e a gente vai ter que se perguntar, por exemplo, afinal, o que é administração pública? A gente sabe que o direito administrativo é aquilo que são as regras aplicáveis à administração pública. Mas o que é a administração pública? A administração pública tem toda uma discussão sobre esse tema. Na doutrina, você vai ver, todo o começo da doutrina vai ter umas teorias, umas perspectivas para definir exatamente o que seria a administração pública. E a gente vai ter duas principais teorias. A primeira é o sentido subjetivo. Então, a administração são os órgãos e os agentes públicos que exercem atividade administrativa. Aqui, o enfoque é subjetivo. Por quê? Opa, voltou. Aqui, o enfoque vai ser subjetivo porque, para a definição de administração pública, o que importa é justamente os órgãos, os agentes públicos. Mas tem uma segunda teoria que vai falar um pouco diferente. Essa segunda teoria, que é o que a gente chama de sentido objetivo, vai falar que a administração pública é a função pública. É aquela função de perseguir o interesse coletivo e, então, seria esse o aspecto. Não importa se é feito por um agente público ou se é feito por um concessionário privado. A administração pública vai ser aquilo que é a função pública. Esse é um segundo elemento, então, um segundo sentido para a administração pública. Bom,
Em seguida, a gente já vai ter que analisar, já vai ter que pensar o que significa, então, se a administração pública ela tem o seu direito administrativo, qual é a peculiaridade disso? E aí é justamente nesse momento que a gente vai aprender sobre o regime jurídico administrativo, que é muito importante, é muito comentado na doutrina e também cai na prova da OAB. Mas o que seria esse regime jurídico administrativo? É o regime jurídico que a administração está submetida e que ele é caracterizado pela presença de prerrogativas e pela presença de sujeições. Todos esses regimes especiais, essas prerrogativas, esses privilégios que a administração tem e o particular não tem, todas essas sujeições, ou seja, esses deveres extras que uma pessoa, uma empresa, ela não tem que se submeter, mas que a administração pública, ela tem que se sujeitar a essas regras mais rigorosas, isso constitui o regime jurídico administrativo. Todas essas regras especiais, esse regime de prerrogativas e sujeições, tornam o direito administrativo diferente do direito privado. Então, é por isso que a doutrina entende que o regime jurídico administrativo é o conjunto de prerrogativas e sujeições a que a administração está sujeita para alcançar o interesse público e que difere o direito administrativo do direito privado. Quando a gente estuda o direito administrativo, a gente vai ter sempre em mente o que é a regra geral do direito privado e a gente vai se lembrar, mas não, aqui é a administração pública. Então a gente vai ter sempre regras especiais que podem trazer prerrogativas ou sujeições, como eu falei para você. E todas essas regras especiais, elas têm uma finalidade, que é garantir o bom funcionamento da administração e a persecução do interesse público. E aí a gente já parte para um segundo conceito. Bom, se a administração pública tem essas regras especiais para perseguir o interesse público, o que seria então o interesse público? Isso também é uma questão bem teórica, você vai ter vários doutrinadores se debruçando sobre esse tema. Mas como regra geral, o interesse público, ele é a soma dos interesses individuais tomados de forma coletiva. Então, eu tenho os meus interesses pessoais, você tem os seus interesses, mas tem alguns interesses que são nossos, que todos os brasileiros, eles comungam desses interesses. E então, é exatamente isso que é o interesse público, é a soma desses interesses coletivos. Vou te dar um exemplo, segurança pública. Olha, todo mundo tem lá as suas preferências, os seus desejos, mas todo mundo quer que haja um aparato de segurança pública no país, garantindo a vida, garantindo a propriedade, enfim. Então, como todos têm esses interesses em comum, isso tomado de uma forma coletiva é o que a gente entende por interesse público. Mas na evolução do que seria essa definição de interesse público, alguns doutrinadores eles passaram a dividir em dois tipos de interesse público. Seria o interesse primário, que seria um interesse coletivo finalístico. É esse interesse que eu falei para vocês da segurança pública. Mas pode ser também um interesse na manutenção de boas estradas, um interesse num serviço de saúde, no interesse de uma existência de um aparato jurisdicional, por exemplo. Tudo isso é uma finalidade do Estado. E isso é a finalidade dele de garantir a segurança, de garantir a saúde. Mas existe um segundo tipo de interesse. O Estado ele tem interesses também instrumentais, que seria um interesse secundário. E aí a gente vai se lembrar que todos os direitos eles têm custo. Para garantir a segurança, tem que ter uma equipe de policiais na rua, você tem que comprar viaturas. Tudo isso tem um custo e aí tem interesse financeiro do Estado. Para que o Estado consiga manter todos os seus interesses finalísticos, ele precisa de instrumentos para isso. E o interesse em manter, de existir esses instrumentos, principalmente financeiro, é isso que se entende como interesse público secundário. Então, quando você vê uma cobrança de um tributo, quando você vê a cobrança de um ressarcimento ao erário, isso é sim um interesse público, mas é um interesse público dito como secundário, porque ele não é o fim do Estado, mas sim um instrumento para que o Estado consiga alcançar outros objetivos, correto?
Então, a gente vai ter esses dois tipos de interesse, e aqui a gente se lembra que o interesse primário, ele sim é o objetivo final do Estado, mas é o interesse público secundário que garante a possibilidade de se perseguir o interesse público finalístico, correto? Bom, em seguida, a gente vai agora já analisar uns dois super princípios do direito administrativo. Eles são regras gerais que vão estar presentes em todo o nosso estudo, em todos os aspectos que a gente for estudar. São eles a supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público. Vamos lá começar com a supremacia do interesse público. Afinal, se a gente reconhece que existe um interesse público, a evolução do direito administrativo entendeu que seria importante que esse interesse coletivo ele se sobrepusesse aos interesses individuais, egoísticos. Então eu, por exemplo, tenho determinado interesse de que não tenha nenhuma escola do lado da minha casa. Ah, uma barulheira, aquelas crianças lá gritando toda hora na hora do recreio. Mas o meu interesse menor, egoísta, ele não deve prevalecer sobre o interesse público maior, o interesse coletivo, de ter um sistema de educação. Esse foi um exemplo bem simples que eu dei para vocês, mas a gente vai ver que a supremacia do interesse público ela vai estar em situações mais concretas e mais reais no direito administrativo. E o exemplo maior da supremacia do interesse público é a possibilidade de desapropriação. A gente sabe que o Estado pode, eventualmente, pegar um bem do particular e falar, olha, eu preciso desse bem para atingir uma finalidade pública. Eu vou te indenizar sim, mas a propriedade não vai ser mais sua. Eu vou comprar, queira você ou não, essa propriedade. Então, veja aqui, ó, nós temos o interesse coletivo, o interesse público em adquirir aquela propriedade e, eventualmente, a gente tem o interesse de um privado que quer continuar ali na posse daquele bem, exercendo a propriedade. Mas, então, entre esses dois direitos, o privado e o público, deve prevalecer o melhor interesse público, correto? E aqui a gente vai lembrar que, apesar de existir sim essa supremacia do interesse público, isso não é uma bala de prata do Estado. A gente vai ter que se lembrar que há supremacia do interesse público, mas isso é feito nos termos da lei, segundo os princípios constitucionais. Então, por isso, a gente define a supremacia do interesse público como a prerrogativa de deixar o melhor interesse público prevalecer sobre o interesse privado, e aqui sempre nos termos da lei e da Constituição, correto? Bom, em seguida, a gente vai ver sobre a indisponibilidade do interesse público. A gente falou sobre a supremacia, agora a gente passa para a indisponibilidade. E o que significa isso? O interesse público, ele é indisponível. O gestor que está ocupando o cargo de administrador, ele não pode perseguir interesses privados dele. A nossa república, a nossa forma de organização de Estado, ela não admite que um gestor procure outros interesses que não sejam interesse público. Então, é por isso que a gente tem esse super princípio, que é o da indisponibilidade. A administração e os seus agentes têm sempre que procurar o interesse público e é vedado se perseguir o interesse privado que não seja legítimo, correto? Então, vamos lá. Já passar para os nossos princípios expressos. O que são esses princípios expressos? Eles estão previstos na Constituição, no artigo 37, no caput da Constituição, no caput desse artigo 37. E ele é o famoso LIMP. São os princípios mais importantes e são os princípios que mais vão cair também na sua prova de direito administrativo do exame de ordem. Então, vocês vão ter que se lembrar desses 5 princípios expressos do artigo 37 da Constituição. Para você lembrar deles, você vai usar o mnemônico LIMP, né? E quais são eles? É a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, correto? Bom, então, decore esses cinco princípios e agora a gente vai passar a entender cada um deles, detalhar o conteúdo jurídico desses princípios. Bom, o primeiro, então, seria o princípio da legalidade. O princípio da legalidade, ele é
fundamental para o direito administrativo, porque como eu falei para vocês lá no começo, o direito administrativo surgiu justamente quando a administração passou a se submeter à lei. Então, se a administração ela tem que se submeter à lei, o princípio da legalidade é o que exatamente orienta isso. A administração ela não pode fazer nada contra a lei. Aliás, a gente vai ter aqui um princípio diferente. A gente já ouviu falar, por exemplo, na legalidade aplicável no direito civil. Lá no direito civil, nas regras gerais, você vai ver que existe um princípio da legalidade que ensina que o particular ele pode fazer tudo aquilo que não esteja proibido em lei, correto? Mas aqui no direito administrativo a gente vai ter um aspecto diferente. Aqui a gente fala em legalidade administrativa, estrita legalidade ou vinculação positiva. O que significa isso? Significa que o administrador, ele não só não pode fazer nada contra a lei, mas ele só pode fazer justamente o que está previsto na lei. Então, a legalidade no direito administrativo ela é um pouco mais rigorosa. Ela proíbe não só a atuação contrária à lei, mas também exige que toda a atuação da administração seja conforme a lei, correto? E aí, a gente vai também lembrar umas ponderações da doutrina. Quando a gente fala em princípio da legalidade, a gente não está falando exatamente só da lei em sentido estrito. A gente está falando aqui de várias formas normativas. Então, uma parte da doutrina acha melhor falar em juridicidade. Por quê? Olha, a administração ela não vai não vai estar submissa somente à lei em sentido estrito. Ela também vai estar submetida aos princípios constitucionais, ela também vai estar submetida a decretos infralegais, e é por isso, então, que a gente vai falar em um princípio da juridicidade. Na Constituição fala legalidade, é isso que vai cair na maior parte da sua prova, mas você tem que lembrar que não é só a lei ordinária. Você também tem princípios constitucionais que a administração também se submete e deve obedecer em todos os momentos. Bom, o nosso próximo princípio é a impessoalidade. E a impessoalidade, ela vai vedar que o agente público faça escolhas pessoais. Não, para a administração todo mundo é igual e todas as escolhas vão ser impessoais, correto? Não tem espaço para favoritismos, para preferências. Na administração tudo é impessoal. E isso é justamente para garantir a isonomia. A pessoa que está lá como gestor, como presidente, como governador, como prefeito, ela não pode escolher determinado servidor porque ele quer. Não, as escolhas têm que ser impessoais, correto? Bom, então esse é o princípio da impessoalidade, garante a igualdade perante a administração, lembrando aqui que sempre a gente tem em mente uma igualdade real, né? Não é só uma igualdade formal. Então, eventualmente, a lei vai fazer ponderações, trazer privilégios para determinadas classes desfavorecidas, mas sempre em nome da isonomia material, correto? Bom, e aí o nosso terceiro princípio do LIMP é a legalidade, impessoalidade. Terceiro, moralidade. A moralidade busca uma conduta ética do gestor, uma conduta proba, correto? E numa sociedade como a nossa, numa administração pública, que a gente vê sempre escândalos de corrupção, de toda forma de mal feito no âmbito da administração, esse é um princípio essencial. Ou seja, o agente público ele está ali, ele tem que agir de forma ética, de forma moral, correto? Em seguida, a gente vai se lembrar que existe uma súmula vinculante que é baseada justamente no princípio da moralidade. Imagina que a administração pública tem cargos que de livre nomeação, são os cargos comissionados. Esses servidores comissionados, eles não precisam ser necessariamente escolhidos por concurso público. Eles vão ser escolhidos pela nomeação de uma autoridade. Mas essa nomeação da autoridade, ela deve atender aos princípios. Então, ela deve atender à impessoalidade e à moralidade. E aí a gente tinha uma prática muito comum na administração pública e que foi abolida graças a essa súmula vinculante número 13, que é o nepotismo. O nepotismo é justamente
indicar para esses cargos, nomear servidores comissionados que sejam parentes da autoridade nomeante. Então imagina que eu seja prefeito de um município e aí tem um cargo de assessor da prefeitura. E aí eu indico a minha irmã. Ah, minha irmã está precisando de emprego. Eu vou indicar a minha irmã. Não, isso é vedado. A súmula vinculante 13, ela fala que ofende o princípio da moralidade a nomeação de servidores comissionados que sejam parentes até o 3º grau, então cônjuges ou parentes sanguíneos ou por afinidade, até o 3º grau, não vou, autoridade nomeante, eu não vou poder nomear os meus parentes até o 3º grau. Isso seria ofender a moralidade administrativa e não é admitida. Quando a gente for estudar agentes públicos, a gente vai estudar melhor essa súmula vinculante, as suas regras, as suas exceções. Mas aqui a gente tem, então, que a súmula vinculante ela decorreu desse princípio da moralidade. Não é ético, não é probo nomear parentes diretos seus para exercer cargos na administração. Bom, e aí o nosso 4º princípio é o princípio da publicidade. Aqui a gente vai se lembrar que publicidade é tornar transparente a administração, permitir que órgãos de controle, que o cidadão, que qualquer pessoa, ela tenha acesso a todos os dados relevantes para a coletividade. Então, por isso que esse princípio ele foi colocado lá na Constituição. E ele pode ser visto de 2 formas. Primeiro, como uma publicidade passiva, ou seja, a administração, quando instado a apresentar dados, documentos, informações de interesse público, ela tem que prestar essas informações. Isso pode ocorrer por meio de a Lei de Acesso à Informação, por exemplo. A gente sabe que existe uma lei, a LAI, que a gente costuma falar, é a Lei de Acesso à Informação. Ela obriga o administrador a, quando solicitado pelo particular, apresentar as informações, obviamente, desde que não sejam informações sigilosas, que sejam de interesse público. Mas é garantido o acesso a esse tipo de informação. Por exemplo, quanto a administração gastou com um determinado fornecedor. A administração tem que apresentar isso, porque decorre do princípio da publicidade. E aqui a gente viu, então, que tem uma forma passiva de princípio da publicidade, quando as pessoas perguntam e a administração tem que responder, mas também tem uma forma ativa. A administração, em nome da transparência, da publicidade, ela tem que a todo momento apresentar esses dados, deixar eles disponíveis. Então, quando você vai ver o quanto ganha um determinado agente público, você consegue ver no site, você não precisa nem pedir. Você vai no site da transparência, lá o órgão vai falar quanto ele paga para cada servidor. Então, a administração tem que deixar esses dados disponíveis. Ela tem que apresentar, por exemplo, em sites, em relatórios. Isso também decorre do princípio da publicidade. E por fim, a gente tem que se lembrar que uma forma de publicidade é a publicação em diário oficial. Ou seja, quando você está em um processo administrativo, lá perante a administração, eventualmente a administração vai chegar a uma decisão e ela tem que publicar essa decisão em diário oficial. Isso também é parte do princípio da publicidade. O princípio da publicidade não se esgota na publicação, mas é uma parte relevante. E a publicação ela é necessária para que essa decisão ela faça efeitos perante terceiros. Se a administração toma uma decisão e não informa ninguém, não publica, ninguém tem como saber dessa decisão. Então, por isso, a publicação é condição para a eficácia das decisões administrativas, correto? Bom, e aí a gente vai para o nosso 5º e último princípio expresso do artigo 37. E esse artigo 37, ele vai justamente tratar da eficiência. Ele não estava previsto no texto original da Constituição, mas quando fizeram a emenda 19, a emenda constitucional 19, eles pensaram, a gente precisa mudar esse Estado. Esse Estado é muito burocrático. Esse Estado ele é muito ineficiente, é demorado, é pesado. Então, na época, resolveram fazer várias alterações na administração pública e uma dessas alterações feitas através de emenda constitucional foi a inclusão desse princípio da eficiência lá no artigo 37. E o que significa, então, esse princípio da eficiência? É que a administração tem que usar meios adequados e eficientes, meios
que atinjam os objetivos institucionais. Então, quando a administração resolve fazer um hospital, ela tem que escolher formas efetivas para alcançar essa construção. Métodos de construção rápidos, métodos de construção mais baratos, para que a gente consiga, de uma forma eficiente, obter o melhor resultado possível com o menor número de dispêndios, correto? Esse é o princípio da eficiência. Ele se incluiu na Constituição quando houve essa mudança de um Estado burocrático para um Estado gerencial, um Estado eficiente, um Estado mais moderno, correto? Bom, e aí a gente já estudou os 5 princípios do LIMP, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e eficiência, mas a gente vai se lembrar aqui que existem outros princípios do direito administrativo. Aqueles são os mais cobrados no seu exame de ordem, não tenha dúvida, mas tem outros princípios que são relevantes e eles estão espalhados em vários lugares. Bom, eles podem estar espalhados na Constituição, na própria Constituição, não ali no artigo 37, mas em outros pontos. Eles podem estar espalhados em leis ordinárias, por exemplo. Se você olhar a lei do processo administrativo, você vai encontrar outros princípios lá também. Correto? Então, eles estão esparsos e tem alguns que são realmente aceitos, mas eles são somente doutrinários. E aí, como a gente não tem muito tempo, a gente não vai estudar a fundo todos eles, mas a gente vai falar, por exemplo, da autotutela, que é o princípio que fala que a administração tem o poder e dever de anular os atos que entendam ilegais. A administração fez uma decisão, mas aí acabou que depois analisaram bem e falaram, não, essa decisão ela é ilegal, ela ofende determinada lei. A administração pode, ela sozinha, independentemente da manifestação de ninguém, falar, vamos cancelar essa decisão, vamos anular essa decisão por vício de ilegalidade. É isso que diz o princípio da autotutela. O princípio da motivação vai falar que a administração, sempre que tomar uma decisão, ela tem que explicitar, demonstrar os motivos que levaram a essa decisão. Ela é muito importante para o controle que os cidadãos e os órgãos de controle vão fazer em relação à administração. Então, é necessário que se demonstre os motivos. A gente vai ver o princípio da continuidade do serviço público, que fala que, por ser essencial, o serviço público ele não pode parar. Não pode simplesmente falar assim, um município decidir. Não, eu acho que a gente não vai mais mexer com a área de saúde aqui. Não é importante. Não, é sim, e ela deve ser permanente, o serviço público. Então, esse é o princípio da continuidade do serviço público. E, por fim, eu acho que esse é o princípio mais importante, dentre esses princípios implícitos, é a razoabilidade ou proporcionalidade. Bom, eles são muito parecidos, parte da doutrina fala que eles são um pouco diferentes, outra parte da doutrina fala que eles são a mesma coisa, mas o que importa dizer é que o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, entende que as medidas que a administração toma, elas devem ser adequadas a atingir os seus fins, elas devem ser ponderadas, ou seja, não deve, para alcançar um bem, uma finalidade, um valor jurídico, ela não pode infringir outros valores jurídicos igualmente relevantes. Para salvar uma pessoa, eu não posso matar outra. Então, tudo isso seria mais ou menos o que é a razoabilidade, a proporcionalidade. A administração ela vai ter que tomar medidas ponderadas. A administração não faz loucura. Ela vai sempre sopesar os interesses em jogos para tomar uma decisão. Ela nunca vai privilegiar totalmente um direito em total desprezo a outro direito, ainda mais se esses direitos foram igualmente relevantes, certo? Bom, e aqui a gente já terminou a nossa primeira parte da aula, que é sobre os princípios administrativos. A gente aprendeu, é uma matéria muito cobrada, mas agora a gente já vai para o próximo tema, que é a organização administrativa.